Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para publicar mais um vídeo, mais uma videoaula da Engelete sobre manufatura de placas. Porém, ao invés de continuar, com a parte 2, conforme eu havia informado na primeira aula sobre a parte de SMT, iríamos agora continuar para a parte de PTH. Com base em alguns feedbacks que eu tive de algumas pessoas que acessaram o nosso vídeo, que assistiram nosso canal, pessoas as quais não atuam ainda, no mercado da eletroeletrônica, na indústria, mas têm esse interesse. Alguns termos eles não ficaram tão claros, principalmente os termos relacionados à estrutura do circuito impresso, quando nós falamos de pé, de máscara de solda e etc. Estou preparando aqui agora este material, essa videoaula ela é para isso, e vai ser um material bem curto, bem rápido, com a ideia de mostrar as principais partes de um circuito impresso, deixar mais clara essa metodologia e para que os próximos materiais a respeito da parte de processos eles possam ficar mais claros, para qualquer um que vá assistir esse vídeo, independente da área de conhecimento ou da área de atuação. Tá bom, pessoal? Então, vamos para mais uma aula. Bem, seguindo então esse esquema de cores, a ideia aqui é que a gente consiga entender melhor como é a estrutura, da placa de circuito impresso, suas partes principais e, com isso, obter um entendimento melhor sobre as videoaulas dos processos, de manufatura e não perder nada, durante essas videoaulas de processo. Bom, em verde nós vamos ter então a máscara de solda. O que é a máscara de solda? Ela é o material que faz a cobertura das partes condutoras no circuito impresso. Então é quando você pega o PCB, e você vê aquela cor predominante por sobre as trilhas, em toda a área, do PCB, é o que a gente chama de máscara de solda, que é esse material isolante, aplicado aqui no circuito. O que são os pads? Os pads são, no desenho aqui, representados pelos quadrados e retângulos em laranja, circulados por essas linhas um pouco mais escuras aqui, quase que um marrom. Esses pads eles são a parte do circuito que vão receber os componentes. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver representado por cinza o terminal de um componente, temos aqui então dois componentes, e representado por azul a parte do corpo, do componente. Então, os pads eles são a parte a qual vai receber o terminal do componente, onde o componente vai ser soldado. Posteriormente, nós temos as trilhas, que são os condutores que vão ligar os componentes entre si. Então, as trilhas, elas, quando olhamos na PCB, elas também estão cobertas pela máscara de solda. Detalhe importante, os pads não estão cobertos, tá, pessoal? Porém, as trilhas estão. Eu só deixei elas aqui em uma cor diferente para poder destacar, que é um outro elemento do circuito. Mas as trilhas, elas são condutores cobertos, pela máscara de solda. Elas vão levar o sinal, levar a corrente elétrica aqui de um ponto a outro dentro do circuito, na parte externa. Depois nós temos as vias. O que vão ser as vias? Elas vão ser aqueles pequenos furos que nós vemos ao longo da PCB, ao longo da placa de circuito impresso. E essas vias, elas têm algumas funções, mas do ponto de vista de funcionamento, a principal delas é fazer a conexão das camadas externas do circuito com camadas internas. Então, como que isso funciona? Nós temos aqui na parte de baixo uma vista em corte, essa parte de cima aqui é uma vista de topo, como se eu estivesse olhando a placa de cima, e a parte de baixo aqui é uma vista como se fosse um corte passando aqui nessa seção, Então esse corte ele passa aqui nessa seção e aí eu estou vendo ele nesse desenho aqui. Então como que a via funciona? Ela é um furo, ok? E esse furo ele é revestido por um material condutor, pelo cobre,
para poder fazer a conexão entre uma via que está externa, ou seja, uma via em um layer superior, até uma camada interna. Porque no nosso circuito, nós vamos ter aqui nesse desenho uma trilha conectando uma outra parte do circuito, porém internamente. Então ela não é uma trilha externa, né? Eu não consigo vê-la externamente por sobre a placa. E por que que isso acontece? Para que eu consiga otimizar o espaço no meu circuito impresso. Então, nessa área aqui, por exemplo, olhando nessa região onde eu não tenho uma trilha, eu poderia ter um outro componente, e aqui esse componente poderia estar conectado a um outro circuito, né, na parte de cima. E aí abaixo aqui eu consigo ter essa trilha, separada obviamente pelo material isolante, que a gente vai ver mais para baixo aqui, que é o substrato, fazendo com que eu tenha dois circuitos aqui funcionando sem interferência um com o outro. Beleza? Bom, os pontos de teste, esses pontos de teste eles vão ser pontos do mesmo material do pad, né, da mesma, do mesmo material que forma os pads, porém ele não vai ser um ponto onde eu vou colocar em um componente. Ele é basicamente um ponto de abertura em uma trilha, vocês podem ver aqui que ele está no meio dessa trilha, e aí nesse ponto o que vai acontecer é que eu posso ter o acesso para fazer medições de teste nesse circuito sem precisar tocar o terminal dos componentes. Industrialmente falando, tocar o terminal dos componentes após eles estarem montados não é recomendável, né, com os testes em circuit. Então o que a gente faz é utilizar os pontos de teste para conseguir fazer medições elétricas, né, do circuito, ok? E validar se a montagem dele está ok. Depois nós temos o fiducial. O que é o fiducial? O fiducial é uma marca, tá, que vai ter na PCB, e essa marca ela é utilizada para que nas máquinas de montagem, nas máquinas de aplicação de pasta de solda, nas máquinas de inspeção automática, eu referencie para a minha máquina esse ponto como uma referência, para que a partir daí eu consiga sempre saber em cada posição de coordenada está cada componente, né, dentro do meu circuito, para poder fazer a montagem, para fazer a programação e etc. Então, esses fiduciais, eles não têm uma função funcional na placa, mas têm uma função extremamente importante para a manufatura, para o processo. Bom, e aí temos, né, o componente, né, os componentes eletrônicos. Aqui eu exemplifiquei apenas alguns SMDs, mas poderia ser um componente PTH, com certeza. Porém, não teríamos pads, né, como esses aqui, e assim a gente teria os barris, né, os barris, assim como vimos, assim como vamos ver, né, na aula de PTH. Os barris eles são muito semelhantes às trilhas, né, são vias, né, metalizadas, porém essas vias elas não são fechadas, né, como a gente exemplificou aqui, né, elas são vias aonde eu vou colocar o terminal dos nossos componentes PTHs para fazer a soldagem, ok? E aí nós temos um último elemento na vista de topo aqui da nossa placa de circuito impresso, que é o silk. O silk ele está exemplificado de branco aqui nesse desenho, e o silk ele pode ser utilizado para demonstração de polaridade, né, de componentes eletrônicos, né, vai ser utilizado geralmente um pontinho em algum canto aqui do componente para poder indicar a posição que aquele componente tem que ser montado. Ele pode ser utilizado para poder demarcar a área de colocação de algum componente, né, delimitar o espaço que o corpo de algum componente pode ocupar. E ele também é muito utilizado para marcar a identificação daquele componente na placa, porque cada componente tem a sua identificação, tem o seu nome, né, na lista de materiais daquele produto. Então, nesse caso aqui, a gente tem o R13, né, que é um exemplo de um resistor, ou seja, o resistor 13 dessa placa. Tá bom? E indo aqui para a vista de lateral, né, nossa vista de corte aqui, né, nós vamos ter a vista aqui do componente, né, cortado, nós vamos ter a vista do pad, as vias, né, como falamos, né, conectando a uma trilha interior, a um layer interno, fazendo a conexão com o circuito em uma outra posição, e nós vamos ter o substrato. O que é o substrato? O substrato ele é esse material que faz a agregação do circuito, né? É o material aonde o meu circuito ele está impresso.
do nome, então, circuito impresso. Ele é a minha base, ele é a minha referência física ali, aonde eu vou gravar o meu circuito, né, onde eu vou fazer as minhas trilhas, os meus pads, aonde eu vou colocar as minhas vias, então é o substrato. Então ele é esse material que agrega, né, que junta toda essa estrutura que a gente está falando. Ok, pessoal? E aí agora a gente vai ver alguns exemplos, né, reais, né, dessas estruturas e tentar localizá-los nessas duas placas aqui, né. Bom, as trilhas, né, são visíveis, né, são todos esses caminhos que vocês estão vendo aqui são as trilhas. Essas trilhas são trilhas visíveis, a exemplo daquela trilha superior, né, que a gente viu em marrom na imagem anterior. São todas essas trilhas aqui, né, trilhas da primeira camada, da camada superior, do top layer, né, que a gente chama na indústria. A gente tem as vias, então sempre onde é uma trilha dessa terminando, a via está descendo, né, verticalmente para dentro do PCB, e ela está conectando a um layer interno, né, e aí ela está conectando e esse circuito ele continua para algum outro ponto da placa, de acordo com o diagrama do produto, conectando uma outra via, que pode ser interna ou pode ser até mesmo externa, porém do outro lado, né, do lado oposto a esse que a gente está vendo aqui, para continuar no circuito, né? Aqui a gente pode ver também os pads, alguns aqui não soldados, né? Alguns outros aqui com componentes. Nesse exemplo aqui a gente pode ver o silk, como eu disse, a gente tem aqui indicação do R16 e C1. Temos uma indicação de polaridade, olha só a indicação de polaridade aqui, ó, casando com a indicação de polaridade do componente. Vejam que esse é um componente quadrado, e se eu não tivesse essa indicação aqui, eu poderia estar inserindo ele em quatro posições diferentes, né? E isso me traria um problema, porque internamente esse circuito integrado ele vai ter ligações, e essas ligações elas devem estar exatamente nos pontos específicos da PCB. Então ele tem uma posição certa a ser colocado, né? A polaridade que a gente chama. Então aqui a gente vê o exemplo de silk, temos mais exemplos de pads. De uma forma um pouco discreta, a gente vai conseguir ver a conexão então aqui da trilha, né, chegando até o pad, né? Essa trilha ela também ela é coberta por máscara de solda, porém uma cor um pouco diferente, vocês vão ver aqui, porque ela está um pouco acima do nível do substrato, né, que a gente está vendo aqui, então vai ter essa cor diferenciada. Então seriam isso, pessoal. De forma visível, que a gente consegue ver na placa, são esses elementos, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para as pessoas que ainda não têm contato com a terminologia, ainda não têm contato com a indústria, e mais dúvidas que surgirem em contato com a gente, pode ser através do LinkedIn, através do Instagram, comentando no nosso próprio canal no YouTube, através do telefone, do e-mail ou através do nosso site, onde também será possível conectar cada um desses meios aqui de contato. Tá bom, pessoal? Então fica em mais um vídeo da Angelete. Um abraço a todos e até a próxima.